Olá, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, graça e paz. Eu sou a locutora Nívia Santos e você está ouvindo o programa Madrugada com Jesus. Aqui tem informações, louvor e reflexões. Fica ligadinho aí porque Deus vai falar contigo. Desperta tu que dormes e acende a tua lamparina. Vamos de música. Vida. Boa noite, Deus abençoe a sua vida. São 23 horas e 31 minutos, dia 18 de agosto, terça-feira abençoada. Vamos de música, Espírito Santo com Nívia Santos. E daqui a pouquinho, Deus tem uma surpresa para o teu coração. Consolador, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ouve a nossa oração. Brinda, Senhor, minha vida, brinda meu coração, som dos meus pensamentos, me livra da tentação. Espírito Santo, essa é minha oração. Brinda, Senhor, minha vida, brinda meu coração, som dos meus pensamentos, me livra da tentação. Espírito Santo, essa é minha oração. Espírito Santo, brinda-me, Espírito Santo, brinda-me, oh, Espírito Santo, ouve a minha oração. O Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor junto ao Pai. Sinta-se abraçado pela oração nessa madrugada, em nome de Jesus. Brinda, Senhor, minha família, sara esta nação. Brinda meu casamento, meu ministério e minha comunhão. Espírito Santo, essa é minha oração. Espírito Santo, Você está ouvindo o programa Madrugada com Jesus. brinda-me, oh, Espírito Santo, ouve a minha oração. Espírito Santo, brinda-me. Que o Senhor possa blindar o seu coração, a sua família, a sua fé. Deixa aqui o seu pedido de oração. Espírito Santo, ouve a minha oração. Oh, Espírito Santo, ouve a minha oração. Oh, Espírito Santo, ouve a minha oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Está começando agora mais um programa Madrugada com Jesus. E a minha oração nessa madrugada é que Deus blinde o seu coração, blinde a sua fé, a sua esperança, a sua vida, para que você continue nessa caminhada acreditando que o amanhã vai ser bem melhor do que hoje. Essa luta vai passar.
e todo esse desespero, né, toda essa tristeza, toda essa situação difícil que nós estamos vivendo vai passar e vamos continuar com a nossa fé em ação, guardando a promessa de Deus no nosso coração. Por isso eu quero deixar para vocês nessa madrugada o versículo da madrugada. Boa noite, Leila, lá de Teresópolis, sempre acompanhando aqui o nosso programa. Deus abençoe a sua vida, a sua família. 2 Coríntios 12:9, que diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um grande exemplo de fé, um grande exemplo de um homem que não desistiu da sua caminhada, do seu chamado, apesar das grandes lutas, das grandes tribulações que ele passou e de grande responsabilidade que ele tinha na sua mão, nessa caminhada aqui nessa terra, mas o Senhor foi fiel para com a sua vida. Nós conhecemos a história, né, do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, que foi um grande perseguidor também da igreja de Cristo, dentro de um contexto da sua fé, na qual ele não conhecia a verdade, mas também quando ele conheceu a Jesus, ele se entregou por completo e foi fiel até a morte. E ele declarou, né, com seus lábios que a graça do Senhor o bastava. E eu te convido nessa madrugada, com Jesus, a continuar crendo que a graça do Senhor nos basta. Mesmo em momentos tão difíceis como esse, momentos de pandemia, de luto, momentos de tantas perdas, de tantas lutas, de situações que a gente nunca imaginou viver. Mas Deus escolheu essa madrugada com Jesus para falar ao teu coração, né? Como vencer através da fé, através também da ciência, de acompanhamento psicológico. Daqui a pouquinho a gente vai receber a psicóloga Sandra Esteves, que vai falar sobre luto na pandemia. Como está sendo difícil perder alguém que a gente ama, perder alguém do nosso convívio, perder alguém tão querido sem poder se despedir, não é verdade? Mas Deus vai dar resposta para o teu coração nessa madrugada, porque Ele se preocupa com a sua vida num todo, no seu emocional, o seu espiritual, a sua saúde física, e nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Por isso eu quero que você fique ligadinho conosco, porque essa madrugada, né, Deus vai usar a psicóloga Sandra Esteves para falar contigo, para explicar para você o quanto é importante a gente entender esse momento de luta que nós estamos passando, cuidando das nossas emoções. Então, eu quero dizer para você que a graça do Senhor te basta, mas Deus nos ensina, através da sua palavra também, a buscar graça e conhecimento, entender a nossa vida, entender o nosso eu, as nossas emoções, o autoconhecimento, as nossas fraquezas, como disse Paulo, né? Eu sei que a graça do Senhor me basta e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ainda que você se ache incapaz de vencer essa luta, de vencer esse luto, Deus está dizendo para você que a graça dele te basta. E você, em Cristo Jesus, pela fé, você pode todas as coisas e vencer também esse momento difícil, esse momento de luto, esse momento de guerra emocional. Mas antes de chamar a nossa amiga convidada da Madrugada com Jesus, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. Compartilhe esta live para que outras pessoas sejam abençoadas, alcançadas por todas as informações que nós vamos ter nesta noite. E a Rádio Vitória Meriti também está lá no Instagram, você pode acompanhar, @Rádio Vitória Meriti, no canal do YouTube. E se você quiser divulgar o seu trabalho, você que é microempreendedor, comerciante, é só ligar para o nosso telefone comercial 99832-2120 e fazer a divulgação aqui do seu empreendimento. E toda segunda-feira nós temos a live da palavra com Júlio Rezende, às 18 horas.
terças e quinta aqui comigo, Madrugada com Jesus, de 23h30 até meia-noite e meia. Estamos aqui ligadinhos para orar pela sua vida, abençoar, sempre com uma mensagem, através de um profissional, através de uma pessoa que foi escolhida por Deus para trazer uma palavra de fé para a sua vida. Então, toda terça e quinta aqui comigo, Madrugada com Jesus. Quarta-feira, né? Aliás, sexta-feira nós temos o Papo da Vitória, de 20 horas às 21 horas, com o Júlio Rezende, também um programa muito legal, bem dinâmico, com muita informação. Sábado, nós temos Uma Hora com Deus, com o Alisson Abreu, e domingo, às 15 horas, também o Ar Livre com o Alisson Abreu. Mas nós temos aqui um programa novinho na casa, que é toda sexta-feira, que é o Debate da Vitória, CEMEB Rio, com o pastor Ailton Santos, às 22 horas, também aqui na casa, um programa diferente, de debate, trazendo sempre uma informação em relação a temas que você, de repente, tem dúvida em relação, será que tem a ver com a Bíblia esse tema? O que a Bíblia diz a respeito de casamento? O que a Bíblia diz a respeito disso? Vem com o pastor Ailton Santos toda sexta-feira no Debate da Vitória, CEMEB Rio. E sem mais delongas, nós vamos receber a nossa convidada Sandra Esteves, que eu quero dar bastante tempo para ela, porque a gente sabe que esse tema é um tema, assim, que mexe muito com as nossas emoções, é um tema muito importante da gente estar, esclarecido, de entender à luz da Bíblia, mas também entender à luz da ciência, o que precisamos para vencer cada momento de dificuldade que a gente enfrenta nas nossas emoções. Então, eu quero convidar a Sandra Esteves. Uma boa noite. Boa noite, Nico. Prazer de estar aqui. Bom poder recebê-la aqui na Rádio Vitória Meriti. Fica super à vontade de se apresentar. A Sandra é uma querida que eu conheci lá no Colégio Arca, através da filhinha dela, Alice, que é uma princesa, amiguinha do meu filho. Então, assim, eu tive o privilégio de conhecê-la como mãe da Alice e também como uma excelente profissional. E eu vi uma live dela na página do Facebook da Sandra, falando sobre luto na pandemia. E eu acompanhei toda aquela live, fui assim, muito tocada por todo o conhecimento que você estava transmitindo, e me identifiquei em alguns momentos, porque eu sei o que é luto também, graças a Deus não nesse momento, que é até muito mais terrível, né? Não poder se despedir, teve alguns momentos que as pessoas não puderam. Então a Sandra vai estar falando de um assunto que em qualquer situação é muito difícil, mas nesse momento de pandemia, eu confesso que tem sido mais difícil ainda para muitas famílias. E ela, como uma pessoa estudada, que busca mais e mais conhecimento, e presenteada por Deus com essa sensibilidade de cuidar, né, através do seu conhecimento das emoções. Tem um cachorrinho aí participando. Peraí que eu vou tentar tirá-lo de cena. É ao vivo, gente, assim mesmo. Então é isso, gente. A Sandra é uma... Olha o cachorrinho ali, que lindo. É isso aí. E, assim, é um momento muito difícil, né? Então, o programa Madrugada com Jesus está sempre trazendo informações diferentes para poder alcançar o teu coração. Eu vou passar agora a palavra. Você está com fone? Tem fone aí? Não tem fone. É porque eu estou do celular, Nívia. Eu cheguei quase agora há pouco no trabalho, né, e não consegui ainda. Porque às vezes pode dar um delay e ficar baixinho o microfone. Você consegue um fone? Mas você consegue colocar no telefone, não vou conseguir, porque é iPhone. E o fone que eu tenho, só nesse momento agora eu seria para o computador. Então pode botar pertinho de você. Eu vou fechar aqui o meu microfone para você ficar à vontade e estar falando aí. Tá. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Pode se apresentar e ficar à vontade. Acho que pode. Se porventura travar, é só você sair e entrar de novo, tá bom? Tá me ouvindo bem? Agora eu tô.
Se porventura travar, é só você sair e entrar de novo, tá Tudo bom? bem, então. Tá travando um pouquinho para mim. Tá, para mim aqui tá travando. Como é que tá aí para você? Tá travando também. Tá travando também. A minha imagem tá travando para você? Qualquer coisa você sai e entra de novo. Nós estamos com um probleminha técnico aqui com a nossa convidada, mas enquanto ela volta, vamos escutar mais uma canção de Aline Barros, Autor da Vida. Deus não abre mão da sua vida, não abra mão da sua vida também. Se derrame na presença do Senhor, deixa o seu pedido de oração aqui e receba essa canção como uma canção de fé para o seu coração. Me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão. Não desista da sua vida. Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Não desista. Maior é aquele que está em nós. Creia. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo? Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar, porque o autor da vida está conosco. Devolvo a palavra para você, para que a gente possa continuar esse momento. Vou botar o louvor aqui bem baixinho. Pode falar. Vamos lá, boa noite. Tá me ouvindo bem, Nívia? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Apresentar, peço aí desculpas aí pelos imprevistos, né? Estou tentando aqui espantar os bichinhos de perto, mas quando eu chego do trabalho, todos querem atenção. Então, meu nome é Sandra Esteves, eu sou psicóloga, né? Sou especialista em terapia de família e terapia do luto, né? E vim aqui hoje tentar trazer um pouquinho desse conhecimento, né? Para poder colaborar com algumas famílias que passam por esse momento tão difícil, né? No momento de pandemia, onde não temos o direito, né, de velar o nosso querido, né, falecido, onde a família é pega de surpresa, né, por algo e assim jamais poderíamos imaginar estar vivendo como uma doença, né, que não conseguimos ver, algo invisível. Não que a doença possa ser vista, né, mas é como se fosse um inimigo, né, que nós não temos como evitar. Então é algo assim realmente muito assustador. Acredito que muitas famílias estejam vivendo um luto antecipatório, né, que é o medo de perder as pessoas que amam, né? Isso vem gerando muitos conflitos emocionais, né? E quando isso acontece de fato, quando as famílias são realmente interrompidas, né? Eu falo que o luto ele interrompe algo, né, que estava sendo vivido, né? E nós não estávamos preparados para aquilo. Então, quando isso acontece, as pessoas não estão preparadas, como ninguém está preparada para a morte, né? Mas é muito importante que saibamos o que podemos fazer para amenizar esse momento tão difícil. E eu considero, Nívia, que o que mais dificulta esse momento... Você está me ouvindo bem? Que aqui está travando para mim. Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Sim. Eu acredito que o que mais dificulta nesse momento é a dificuldade da despedida, né? Da família não poder comparecer no enterro, né? E participar daquele momento que é tão necessário, né? Para a família poder esse processo que nós temos que passar como o luto, né? É necessário. Peraí, está chegando aqui um fone para mim. Fica mais, peraí. Ai, que bom.
O fone evita de dar o delay, de bem? dar essas travas. Isso. É porque eu estou em Aqui, outra ó. parte da casa e ficaria difícil aquele momento para poder buscar. Então, assim, da importância, né, eu estava falando da importância de vivenciar esse ritual do luto, que é o Verdade. enterro, né? As pessoas talvez não saibam a importância que se tem naquele momento da despedida, onde a família vai ao encontro da família para poder conformar, né, ajudar nesse momento tão complicado, né, quando você está diante da pessoa que se foi, você está no sofrimento e você vê o amigo de trabalho chegando para se despedir, aquela família que pouco se Consolo, encontra, né, né? às vezes só em festa, e quando você depara, né, com aquela realidade, aquilo te conforta, né? Aquele momento que você está ali, que você está chorando, que você está velando a pessoa que se foi, é muito necessário para que você possa também se despedir. Então, quando isso é retirado, né, esse direito é retirado por conta de ser uma doença que contamina, isso gera muitos conflitos, né? Gera culpa, né, de não poder estar ali velando porque você acha que você ainda tem uma missão a cumprir ao lado daquela pessoa, porque essa missão foi interrompida, né? E aí fica com aquela sensação de eu não pude me despedir, ele não teve um enterro digno, né? Eu escutei muito isso, né, no consultório, né? Se meu pai tivesse, se fosse outro momento, né, que não fosse uma pandemia, aquele cemitério estaria lotado, ele merecia uma morte digna, que as pessoas pudessem se despedir, fazer homenagem. Então, assim, como isso agora não é possível, né, eu acho que seria importante a família tentar se reunir, né? Temos aí as plataformas, né, o Zoom, né, Verdade. outras mais, que nós podemos nos reunir com a família para conversar da importância daquele ente querido, né, dizer o quanto ele foi importante, tudo que nós não vamos esquecer, né, que ele tenha vivido ao nosso lado. A família precisa, né, dessas informações para acalmar o coração. Então, você quer fazer Verdade. alguma pergunta ou eu continuo por aqui? Eu lembro quando estava assistindo a sua live, você falou sobre etapas de um luto, né? A Uhum, importância uhum. de vivenciar cada etapa, que não era bom Sim. você pular etapas, que é necessário Uhum. para que haja uma cura. E também falou Isso. que o luto tem um tempo, né? Eu achei muito Sim. interessante se passar de cada pessoa, cada história uma história, e cada perda Uhum. pode gerar um tempo talvez diferente para cada pessoa, mas de maneira em geral eu fiquei muito atenta em relação ao Uhum. tempo do luto para que isso não gere um problema emocional em nós, de maneira que nos leve a uma depressão profunda e gere Sim. problemas, né, nas nossas emoções que Uhum. venha nos prejudicar, né, no desenvolver, no continuar da nossa vida, né? Isso. Bom, é muito importante entender que o luto ele não é uma doença, né? Muitas pessoas procuram atendimento no momento da dor, da perda de alguém, e acontece às vezes um diagnóstico, né, de uma depressão no momento que o diagnóstico não cai bem, né, diante de uma dor que precisa ser vivida. Então, se você considera, né, de imediato o luto como uma depressão, como algo, né, que faz com que a pessoa se sinta doente, talvez ela não veja cura para isso. É uma coisa que fica para ela como se uma coisa que independesse do cuidado dela, do querer dela, do movimento dela, e fica mais acreditando que é uma coisa orgânica. Né? Claro que um luto mal resolvido, como você falou, ele pode sim, né, virar uma depressão, virar uma patologia. Então, assim, o luto ele é necessário ser vivido, né? É importante manifestar essa dor e, segundo a psicologia, existem, né, 5 etapas do luto que precisamos passar por elas. Elas não têm assim uma sequência, exatamente como eu vou dizer, né, mas é esperado que se viva esses sentimentos durante todo um processo. Existem pessoas que congelam diante de algumas fases, né? E eu vou estar explicando sobre isso. Então, assim, o luto, ele passa por 5 fases. É a revolta, a negação, a barganha, a depressão no sentido de um sofrimento muito intenso, não patológico, para que se venha a aceitação. Então, assim, como eu falei, não tem uma ordem, né? Mas na maioria das vezes, o primeiro
sentimento a ser É experimentado, revolta. que é a negação É, ou a revolta. A negação ou a revolta, né? Quando você isso, recebe a notícia que perdeu aquele ente querido, a a primeira coisa negação. que você diz, eu não Não acredito que isso acredito. aconteceu, né? E você se revolta mesmo, né? E assim, muitas das vezes se revolta até com Deus, né? Não conseguimos entender por que nos tiraram aquela pessoa tão importante, né? Mas eu acredito que Deus entenda o nosso coração, né? Como Com isso tudo certeza. é necessário dentro desse processo. Ninguém Eu está acredito até preparado que para Deus perder. ele espere de nós essa sinceridade dessa Isso, revolta, Nívia, porque se a gente perfeito. não falar, a gente adoece. E Deus sabe que Uhum, eu, como uma pessoa que perdi meu primeiro filho, eu posso até dizer isso, que eu acredito, assim, de maneira convicta de que nesse momento em que você se revolta, em que você até questiona Deus, não é pecado, não é um pecado, não é que sim. você está sendo rebelde ou que você não tenha fé. É Deus Uhum, respeitando a sua humanidade. Jesus, ele não anulou os nossos sentimentos, falando, né, trazendo perfeito. junto com a Bíblia, Deus ele não anula, né? O próprio Jesus na Uhum, cruz, ele falou, Pai, se possível for, afaste de mim este cálice, né? Ou seja, é uhum, natural que a gente, no momento de uma perda tão significativa, tão qualquer perda é ruim, mas a perda de um filho, de uma mãe, de um pai, enfim, de pessoas que realmente representam na nossa vida, eu vejo assim, perfeito. como eu já passei por isso, que Deus, ele quer que a gente fala, filha, fala tudo que você sente, fala para mim, Sim. porque eu vou te curar. Eu estou te entendendo, eu sei que essa dor, que o que você está falando é o seu momento, a sua humanidade Uhum, sentindo a dor, né? Então não é pecado. Você, de repente, que está aí que perdeu alguém, está nesse momento de revolta, faz parte do luto. E você vai sim, ouvir sim. mais aqui e aprender com quem estuda, porque Deus dá ciência ao homem justamente para que a gente não fique enganado, porque a gente erra por Uhum, falta de conhecimento. verdade. E assim, é importante, né, se permitir. Foi como você falou, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe, né, do que realmente mora aqui dentro. Ele sabe que você vai blasfemar no momento de desespero, mas que aquilo é um desabafo, mas que na verdade, né, o amor continua aqui dentro, mas é um amor que se mistura com a revolta, né, no momento que você não estava preparado, que você não queria. Existem pessoas, né, que se preparam para a morte e mesmo assim, quando ela chega, ela dói muito, né? E quando você respeita essa dor, essa revolta, fica muito mais fácil, né? Porque quando você fala, você coloca para fora, você vai esvaziando aquilo que está morando aqui dentro, que está causando tanto conflito, né? Então, quando você Verdade. acolhe a dor dessa pessoa, né? Ela está dizendo, eu estou com raiva, eu não acredito mais em Deus. Acolha, apenas ouça o Na que ela tem para verdade, ela está dizer. pedindo ajuda. Ela está Ela está pedindo, Deus pedindo me ajuda. ajuda. Por quê? Eu não estou Isso. conseguindo compreender. Nós temos aqui na Uhum. interação aqui dos nossos ouvintes, o povo evangélico que deveria estar assistindo esta entrevista. Então, aproveita e compartilha aí, porque nós sabemos que quando a gente compartilha, a gente alcança outros corações. E o Sim. bom das redes sociais é que, além de ficar gravado aqui no Facebook, vai ficar gravado também lá no canal do YouTube, e você pode assistir depois e marcar alguém que você conhece que vai precisar ouvir toda a orientação da nossa amiga aqui profissional de psicologia. Deus compreende, Uhum. né? É, da nossa natureza humana não estarmos preparados para morrer. É verdade, né, Verdade. Sandra? Deus, quando nos fez, não nos fez para morrer. O pecado trouxe a Uhum. morte, né? E você falou Sim. sobre a blasfêmia, me fez lembrar, sabe de quem? Da mulher de Jó, que às vezes muitas pessoas condenam, quando ela disse para Jó, abandona o teu Deus e morre. Né? E eu sempre faço uma Uhum. analogia, Sandra, de que Jó representa a nossa natureza
de ligação com Deus, o nosso espírito fortalecido no Senhor, que é capaz da gente dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que nenhum dos seus planos em minha vida pode ser frustrado, e que a graça dele nos basta, como disse Paulo, quando eu fiz a abertura do programa, né? Mas a mulher de Jó, ela representa a nossa humanidade, a nossa fraqueza, que Deus pode aperfeiçoar o seu poder na sinceridade da nossa dor, aonde ela disse, eu perdi 10 filhos, né? Eu perdi tudo, e ela ali representa a nossa natureza, o nosso desespero natural, mas Jó representa a fortaleza do Espírito Santo de Deus, né? Em outra etapa, e quando Deus restituiu tudo na vida de Jó, a única coisa que ele não restituiu foi a mulher. Por quê? Se o que ela falou fosse algo que pudesse ser tão condenável, ela também poderia não estar viva, não é verdade? Deus daria a ele uma outra mulher. Mas não, Deus preservou aquela mulher, porque Deus entende os nossos sentimentos. Sim. E quando esses sentimentos não podem ser elaborados, né, eles ficam retidos. É o que acaba causando, né, um adoecimento, porque quando você guarda, né, eu não posso dizer, porque o que eu vou falar as pessoas não vão entender, né, diante de um grupo de luto, eu escuto vários tipos de informações que são precisas, né, são preciso dizer para que se coloque aquilo para fora, para que aquilo seja discutido, para que aquilo seja trabalhado. Me chamava muito a atenção no grupo de luto de mães, né, que eu atendia, que você participou também, os relatos, né, que as mães diziam, eu tenho a necessidade de ir ao cemitério, eu quero levar cobertor para o meu filho, eu quero levar alimento, eu acho que eu estou ficando louca. Não, você não está ficando louca. É importante que você fale sobre essa sua necessidade. É claro que nós vamos orientar, né, que não vai adiantar levar um prato de comida no cemitério, mas tenta explicar para mim o que mora dentro do seu coração, o que passa nesse momento tão difícil, que você deveria ter cuidado, que você, de repente, faltou alguma coisa que você gostaria de dizer, né? Fica muito aquela coisa do não dito, né? Eu queria ter feito mais, eu queria ter cuidado mais, né? Nós queremos sempre prolongar, né, aquilo que é tão importante para a gente. Então, temos a negação, né, onde nós negamos o acontecimento. Algumas pessoas que não podem participar do ritual de enterro, né, fazem isso quando têm oportunidade de não vivenciar, porque não querem aceitar aquilo, porque querem, às vezes, ficar numa fantasia, né, eu não tenho coragem de ir até lá, de chegar até perto do caixão, mas depois ela fica nessa fantasia, uma necessidade de não aceitar a realidade. E aí é importante falar dessa dor, né, e as pessoas têm esse medo, né, de chegar até a pessoa enlutada e perguntar como é que ela está, como é que foi essa morte, né? E às vezes é tão importante poder dizer, né? Porque se ela está negando aquele fato, cada vez que as pessoas perguntam, a ficha vai caindo, realmente eu estou fantasiando algo que não é verdade, essa pessoa realmente se foi. Então temos a negação, temos a revolta, né? Que é um momento que você se revolta com todas aquelas pessoas que você ama muito, né? Porque se você perde aquele que era importante, todos passam naquele momento a não fazer muito sentido, porque existe uma fidelidade à pessoa que amamos, né? Verdade. Então, esse processo da raiva, ele é necessário e é importante ser falado, né? Temos a barganha, que também essa é a questão da raiva. Como ninguém está interagindo, eu vou contar a minha experiência. Eu lembro quando eu perdi meu primeiro filho, logo depois, um grupo da igreja, nós fizemos um retiro de carnaval. Meu filho morreu dia 27 de dezembro de 2003, e em fevereiro de 2004, um grupo de casais, mais outros irmãos, fizeram um retiro, e teve um irmão muito querido, irmão Douglas, que gostava sempre de falar poesias e colou versículos em tudo quanto é lugar. Então, eu estava com 2 meses de luto. E cada versículo que eu lia, eu digo para você que eu fiquei, assim, revoltada. Eu olhava, tava assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu olhei aquele versículo, até parece, né? Aí eu olhava o outro versículo, né? Até parece, né? Ou seja, eu vivi nos 2 meses de luto, né? Eu vivi essa sensação. Cada versículo que eu lembro que eu escutava tanto uma canção que falava, tem coisas que só Jesus faz, que é da Rose Nascimento.
fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? Só para reforçar minha fé e a sua fé também. Como eu cantei aquela música quando meu filho estava internado. Depois que acabou, meu filho faleceu, né? Eu não aguentava ouvir aquela canção. E assim, por um bom tempo eu tive assim uma revolta, né, de escutar aquela canção. Tem coisas que só Jesus faz, né? Você vê, e voltando à história da mulher de Jó, você falou a necessidade de falar, olha o quanto Deus é lindo e detalhista. Ele não ocultou nenhum dos erros de grandes homens de Deus, de fé, e nenhuma das emoções desses homens e dessas mulheres. Ele poderia, né, se você, de repente, que é um cristão fervoroso, cheio de fé, que acha assim, eu não posso colocar meu sentimento, a minha revolta para fora, porque é pecado, porque Deus, eu vou estar ofendendo a Deus não vou ter perdão. Gente, Deus deixou lá a história de Jó, a emoção, as emoções, né, a ferida da alma daquela mulher sendo exposta para nos dar esse exemplo de que, em relação à psicologia, o quanto é necessário você cuidar das suas emoções, porque nós somos seres tricossomos, corpo, alma e espírito, e não pode anular seus sentimentos para que você não adoeça a sua alma. Então, eu senti essa revolta. Ela é necessária, tristemente, né? É necessário. Então, assim, a barganha também é um momento onde há uma negociação para suportar essa dor, né? Mas a pessoa tenta se agarrar a alguma coisa para justificar essa partida. Você quer compreender, a religião ajuda muito nesse processo, né? Mas existe também, nesse momento, uma necessidade de troca, né? A pessoa começa a buscar Deus para que ela possa, né, se acostumar com aquela ideia, mas tem sempre o desejo, né, de uma troca. Eu vou fazer tudo direitinho para que Deus me leve também, para que eu possa me reencontrar com meu filho, com meu marido. Então existe uma barganha, uma tentativa, né, de se agarrar a alguma coisa como se aquilo fosse trazer de volta. Tem um filme que eu gosto muito, que ele fala sobre essas fases do luto, que é Aventuras de Pi, que é um jovem que perde toda a família no naufrágio, e aí ele fica dentro de um barco, lutando com um tigre. Muito interessante. E ele cria várias fantasias, é a barganha dele, né? Ele cria várias fantasias para suportar aquele momento tão difícil. E ali vai falar sobre a raiva que ele sentiu, né? Sobre a negação, o quanto ele se negava a acreditar que aquela tragédia havia acontecido, né? Ele tentando barganhar com o tigre, né? E passa todo esse processo da depressão, onde ele afunda, né? Onde é o momento que a ficha cai e nós entendemos que não será possível barganhar, negar, se revoltar, mas nada disso vai resolver, né? É quando você precisa de fato entender que aquela pessoa se foi e que a vida vai ser, né? Preciso seguir. Eu costumo dizer sempre, né? Quando eu recebo uma pessoa enlutada, eu preciso dizer naquele momento que ela precisa ouvir. Então eu digo, infelizmente você vai ter que continuar caminhando. Por enquanto, infelizmente. Mas logo, logo essa dor vai passar e vai ser felizmente, né? Eu falo infelizmente porque é muito difícil você caminhar diante de uma dor, né? De estar distante de uma pessoa para sempre, né? Dentro da crença lá que a pessoa tiver, né? Para sempre. Isso é muito complicado. Quando será que eu vou me reencontrar com essa pessoa? Em que momento que eu vou poder de volta abraçar? Então isso cria muito conflito, né? Mas se você passa por essas fases, se você consegue elaborar bem isso, você chega à fase da aceitação, né? A aceitação não é o oba-oba, né? Ai, que maravilha, eu já entendi que foi, graças a Deus. Não. É quando você entende que realmente não tem saída, né? É aprender a conviver com a falta, né? Com a E a perda que aquela aceitação não pessoa tira. significa. A aceitação, ela não tira as nossas lembranças, né? E nem as Perfeito. nossas recaídas. Pode Você passar o sabe, tempo Lívia, que você for, falou não é verdade? Pode passar Você um falou uma ano, coisa 10 muito anos. importante. As Porque eu me pessoas, ela sinto tem uma assim coisa às de vezes. fidelidade. As pessoas têm fidelidade à dor, acreditam que precisam ficar sofrendo para sempre para que aquela pessoa que se foi permaneça dentro do coração.
ela vai E sempre isso permanecer ali. você considera isso normal, Normal. saudável, é, se não influenciar, né, na sua rotina, nos seus sentimentos, na maneira de olhar a sua vida, de levar a sua vida, é considerado isso saudável, Você essa fala da lembrança, mesmo de, fidelidade? Não, não digo trazer da essa lembrança é fidelidade, assim, saudável. A da, fidelidade, não. não, Porque não você digo a precisa fidelidade, as sofrer. lembranças. É. Por exemplo, no dia do Sim, aniversário, o dia que morreu, né? que É, acontece? O primeiro ano, Nívia, é o momento mais difícil, né? São os primeiros. O primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Dia das Mães, o primeiro Dia dos Pais, tudo vai lembrar, né, o ano anterior que aquela pessoa estava ali. Então, esse primeiro momento é o mais complicado de todos. Os próximos anos, é claro que você sempre vai lembrar, mas já não com aquele peso daquele momento de que é, você nunca tinha vivenciado sem aquela pessoa, né? Quando se passa um ano, você já lembra que no ano passado você já não estava com aquela pessoa do seu lado, que foi difícil, né? E aí você começa a fazer escolhas, né? Eu quero para sempre ficar nessa tristeza, né? Eu acho que a pessoa que se foi gostaria de me ver desse jeito, embora não use isso, tá? Como uma justificativa quando você estiver diante de uma pessoa. Isso é uma coisa que atrapalha muito quando uma pessoa está em sofrimento e a pessoa fala, poxa vida, a pessoa gostaria de ver você sofrendo assim? Não, deixa que isso vai acontecer aqui dentro, ó, né, da pessoa que estiver enlutada. Vai chegar um momento que ela vai pensar, né, se a pessoa que eu tanto amo tivesse presente, ela gostaria de me ver sofrendo? Mas é e importante palavras, passar por isso. Sandra, Esse qual o sofrimento... tipo de Ah, palavras que é bom a gente evitar de falar com as pessoas que estão enlutadas? então, são esses Porque ditados, né? Esses ditados que nós falamos com muito carinho, né? Deus quis assim, foi melhor para ele, ele descansou. Isso não acalma o coração de quem está sofrendo. Eu acho que a melhor coisa no momento de luto é perguntar à pessoa como você está se sentindo. Você precisa falar? Tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Que você gostaria no de que eu estar posso te lá? ajudar, né? Isso. Você Estou quer aqui me para te falar como ouvir, só te foi? ouvir. Isso. Tente ouvir, né? Porque às vezes a pessoa precisa colocar para fora da importância que tinha para ela, né? Essa pessoa que se foi. Então, no primeiro momento, eu sei que nós tentamos de tudo para acalmar o coração da pessoa que nós queremos cuidar, mas ela talvez não esteja preparada, né, para ouvir as nossas justificativas. Procure Você perguntar falou da para ela como você está barganha, encarando essa partida. está travado um pouquinho a sua. Você falou da barganha, Está é comum travando. dentro da barganha, agora estou ouvindo, é comum dentro da barganha, de repente alguém precisa ouvir isso, é comum alguém dentro da barganha achar que ela está passando por isso porque ela merecia, essa barganha, envolve a barganha ou envolve que tipo de sentimento quando a A pessoa revolta, a revolta. Ela às assim, vezes acha que está tenta sendo se castigada. consolar, né? Achando Sim, assim, eu merecia passar por isso, né? Pessoas se sentem assim. Ó, na minha pode ser, opinião, o pode abraço ser. silencioso, nossa ouvinte, na minha opinião, o abraço silencioso é a melhor frase. Perfeito. É você se sentir acolhida, né? Quando alguém te É, acolhe diante da dor, né? E te abraça, você se sente acolhida. Que é um momento que você nossa precisa de amiga aqui colo. também, Elizabeth Luz, que é da minha igreja, Maranata, aqui de Irajá, um beijo. Esposa do diácono Irineu, espero que ele esteja melhor também. Ficar do lado e deixar a pessoa falar, se quiser falar, né? Como a gente está falando aqui. Deixar a Perfeito. pessoa à vontade, né? Se colocar à disposição a ouvir, Pergunte se ela é melhor deseja falar. Mas pode ser que ela também, isso. sim, pode ser também que ela queira silenciar, é um direito dela também, né? Tem pessoas que querem, naquele momento, também ficar sozinha por um tempo, temos que respeitar esse momento. Verdade, É importante, assim, tentarmos entender o que é necessário para cada um, porque cada um reage de um jeito, né? Quando atendo as verdade. famílias, eu costumo chamar a família toda que mora dentro da casa, né, do falecido. Então, quando uma mãe me procura,
porque o filho está em sofrimento. Eu falo, eu quero atender a família toda, todos estão sofrendo. Então vamos todos falar dessa dor. Como é que está sendo para você? Como é que está sendo para o seu filho? Porque de repente, quando vocês se abrirem, né, vocês vão possibilitar que o outro possa dizer o que realmente está sentindo. Mas se alguém quiser silenciar, também é do direito dele. E aí é interessante porque uns falam assim: ah, mamãe botou as fotos todas que tinha no armário em cima para poder lembrar do papai. E a mãe diz assim: mas isso é muito importante para eu suportar essa dor. E aí o filho fala: mas para mim não, isso causa mais sofrimento ainda. E aí eu tento, né, delimitar um espaço. Então, por que não colocar no seu quarto as fotos, já que isso acalma o seu coração? É importante também respeitar esse espaço dele, né? E digo para ele, é importante também que você respeite a necessidade de ter essas fotos, né, para que acalme o coração. Quer dizer, cada um reage de um jeito. Algumas pessoas têm a necessidade de contar como foi, outras querem silenciar, né? É claro, se você percebe que a pessoa está num silêncio profundo, ofereça, né, conversar, pergunte se é algo que ela quer dizer, né? E muitas das vezes aquele que silencia está tentando poupar alguém, né? Ou que aprendeu que é dessa forma que se resolve. E é legal tirar Né? tudo de uma vez. Eu lembro que no caso do meu filho, eu estava na igreja da minha mãe e eu tinha saído do plantão, eu tinha ficado no hospital sexta-feira, minha sogra foi me render. E o meu filho morreu na presença da minha sogra. E quando meu esposo, que estava em casa, soube, e eu estava na igreja com a minha mãe, foram me avisar na igreja. Quando eu cheguei em casa, não tinha mais nada, não tinha berço, não tinha nada, e aquilo foi horrível para mim, né? Para você foi Tentando horrível. me poupar, né? O meu esposo, minha mãe disse que meu esposo ficou muito desesperado e ele tirou tudo porque ele não queria que eu chegasse e visse, mas aquilo, eu, assim, hoje, pensando, eu lembro que para mim não foi bom. Então, assim, é importante, Provavelmente né? para ele era a melhor maneira dele lidar com aquela dor. Né? Por isso que é muito importante o diálogo entre família. Né? O que fica confortável para mim, o que fica confortável para você. Não existe o certo e o errado, Nívia, nesse momento de perda. Né? O que eu sempre digo é assim, o que é necessário? É necessário manter o quarto do filho arrumado? Né? Por esse tempo é necessário. Mas se isso se prolongar muito, nós podemos tentar negociar, né, que isso está, de uma certa forma, trazendo boas recordações, ou você, quando olha para o quarto do filho, você lembra que ele não mais está ali, você lembra da morte, isso te traz tristeza. Então, será Pode que é se tornar válido algo manter patológico, tudo? né? Uma doença, né? Sim, Na sua sim. emoção, Então, né? você tem que tentar fazer com que a pessoa enlutada reconheça se aquele sentimento vivido por ela está sendo produtivo, né, para esse processo de luto, ou se está atrapalhando. Se aquilo está te trazendo mais dor ainda, cada vez que você olha, porque ali você não vê mais vida, né, as coisas perdem o movimento. Então, quando você olha para o quarto vazio, todos os objetos parados, né, você está tentando, na verdade, paralisar aquele momento para ver se você consegue trazer de volta. Né? Mas, assim, tudo continua parado e não tem mais como voltar atrás. Então, é importante questionar a pessoa. Isso realmente está aliviando o seu coração? Se isso se prolonga muito, provavelmente essa pessoa está no processo de negação e é preciso um acompanhamento terapêutico para que ela consiga caminhar, né, e elabore melhor essa fase. Tem pessoas que ficam estagnadas. Né? Eu recebo muitos pacientes com luto antigo na revolta, naquele primeiro momento ali da não aceitação. E às vezes demora 10, 20. A live que eu fiz falava de uma carta, né, que a irmã escreveu 27 Eu anos depois. chorei tanto. Aquela. Eu falei, Pois foi ali é. que eu falei, eu vou chamar ela. Porque eu lembro que eu não vivi o luto do meu filho na época. Eu, assim, quando eu tive o Arthur, né, que é meu milagrinho, que eu fiquei internada, quando o Arthur estava com 4, 3 anos, que eu me senti curada de muitas coisas que eu não por preconceito, mas assim, eu percebi que ainda havia coisas dentro de mim que precisava, através da luta que eu passei com o Arthur, né? Uhum. E ali eu vi a necessidade de algumas coisas serem pontuadas,
e Deus, assim, usou até uma amiga, Adriana Santana, que é da Bahia, que eu conheci aqui no Rio, e ela fez aquela entrega, né? Ela falou assim, você precisa entregar o teu filho, né? Assim, não tem nada a ver com rituais, é a sua emoção. Tem coisas que, como você está falando, às vezes 10 anos depois, 15 anos depois, algum ponto da sua perda, você percebe, às vezes, dentro de uma outra história, que você precisa, não é liberar, porque Deus tem o domínio de todas as coisas, é você se permitir ser liberto, né, das suas emoções. Não é que isso seja pecado, é você precisa se autoconhecer, precisa entender que sentimento não pode ser negligenciado, né? Feridas ou traumas ou sentimentos de dor oculto, ou às vezes não é nem tão de dor, ou de aceitação, ou de algum ponto, porque Deus sinaliza, a gente que tem o Espírito de Deus, né, a gente se permite mais ser tratado, e mesmo conhecendo, às vezes, você demora em identificar que você precisa, né, até por causa da fé, e eu posso dizer isso com muita autonomia, porque os cristãos, eu fui criada no Evangelho, às vezes querem se posicionar como super-homem, né? E tem uma canção do Anderson Freire, qual o tempo normal do tempo de negação? Ela vai dizer já para você, Elizabeth. Então, de se achar que eu não posso chorar, eu não posso... a morte do santo, a Bíblia diz, né, que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Então, tentar se consolar com a Bíblia, mas no fundo não aceitando o propósito de Deus não é saudável. Você tem que citar, sim, a palavra que é o nosso alimento, mas se permitindo, Senhor, com a sinceridade, olha, Deus, eu vou citar a tua palavra, mas o meu coração está assim, o meu coração está ferido, o meu coração está revoltado, o meu coração não está aceitando. Então, entra, como diz a canção, entra na minha casa, né? O meu coração é a minha casa, entra na minha vida, mexe com essa estrutura que está com a emoção abalada, que está revoltada, é sinceridade. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque todos os sentimentos que havia no seu coração, nenhum momento ele ocultava, né? Ele derramava-se diante de Deus. E até mesmo diante desse sentimento de luto, de morte, de negação, como ela está perguntando aqui, e a Sandra vai responder, não se permita ficar estacionado. E não se permita ocultar, perfeito, porque a Bíblia diz que ainda a palavra não chegou na nossa boca, Salmo 139, ele já conhece. E desde o ventre da nossa mãe, ele nos conhece. Então, para Deus, não tem como você ocultar nenhum tipo de sentimento. E Deus não tem ninguém melhor, né? Ninguém que te ama mais do que Deus, interessado em curar as suas emoções, as feridas das perdas da vida. E ela depois, eu acredito, vai falar que perda vai além de perder alguém, né? Nós estamos vivendo vários tipos de perdas, não é verdade? Mas responde aí para a nossa ouvinte, qual o tempo normal do tempo de negação? Não tem um tempo certo, né? É aconselhável que todos esses processos, eles não ultrapassem 2 anos, né? Justamente por isso. O primeiro ano é um ano que você precisa viver aquilo de tudo novo, né? Onde você está sem a pessoa nas primeiras datas comemorativas, que você estava acostumada a ficar com ela. Então, se você se nega a acreditar, né, que essa pessoa se foi, isso se prolonga por mais de um ano, é sinal de que ela estacionou. É como se ela tivesse parado o tempo para não encarar aquela realidade. E ela começa a se fechar, né? E provavelmente ela vai para um adoecimento emocional, né? Uma tristeza profunda de não querer sair da cama, de não querer falar, porque ela precisa silenciar, ela não quer essa troca no diálogo para que ninguém a convença do que realmente aconteceu. Por isso que acontece o isolamento, né? As pessoas se trancam dentro de casa. Eu acho muito interessante quando você fala do tempo, porque eu já recebi várias pacientes com diagnóstico, né, pela psiquiatria, de que não teria mais cura para o luto, né?
eles disseram, alguns dizem que já que você em 2 anos não conseguiu resolver a sua dor, você nunca mais será curada disso. Não, você pode levar anos e você vai conseguir curar um dia. Isso não quer dizer que é para sempre, mas isso dificulta um pouco mais. Quanto mais isso se arrasta, mais difícil vai ficando para você poder elaborar essa dor. Porque você vai se fechando, você vai se congelando, né? Você não vai permitindo que mais nada de bom atravesse a sua vida. Você fica presa àquela dor, entende? Mas assim, não é algo, né, que se não for resolvido em 1, 2, 3 anos, que nunca mais se resolva. Por favor, nunca. Tá? Nunca pense E se a dessa pessoa maneira. não se Pode levar, permitir, se a pessoa não se permitir se a ela não. cura, né, dessa, Sim. de vencer esse Isso luto, acontece por conta, isso acontece por conta da fidelidade, né? Eu preciso me isso, manter isso triste. pode gerar problemas na mente da pessoa, porque assim como outros órgãos do nosso corpo, a nossa mente também adoece. Talvez por questão Sim. até mesmo de traumas e perdas não vencidas, né? Lutos não vencidos. Isso pode gerar na pessoa algum tipo de doença na Isso mente, vai como... depender, isso vai depender muito da estrutura psíquica da pessoa, né? Da estrutura familiar que ela está envolvida, né? Se aquela fantasia, né, de alimentar, né, que a pessoa não se foi, se essa fantasia ela vai se tornar verdade. A partir daquele momento, ela não vive só a fantasia de que a pessoa não se foi, ela começa a viver outras fantasias, como uma E pode forma gerar de uma doença fugir do mundo psiquiátrica, real, né? né? Mental, não pode? Sim, sim, Né? sim. Uma doença da mente, porque às vezes a pessoa não pensa que tipo Mais para a assim, emoção, aham, ela mais pro lado pode da virar emoção. psíquica quando ela se nega completamente a viver aquela realidade, né? E ela fica para sempre nessa fantasia. Eu lembro que eu atendi uma mãezinha há uns 3 anos atrás, que ela resolveu criar uma fantasia de que a filha estava fora do Brasil fazendo intercâmbio. E ela falou: Eita, eu continuo acreditando. Tem 2 anos que a minha filha foi fazer intercâmbio. E até quando você vai permanecer o quarto arrumado, acreditando que um dia ela vai voltar? Ah, Sandra, acho que eu vou agora criar uma outra fantasia, que ela resolveu ficar por lá mesmo. E aí eu começo a a questionar. fantasia é normal, né? Porque quando eu perdi a minha vozinha, eu tinha 12 anos. E eu passava. Eu sou cheia de história para contar, só o pai. Aham, Eu amava ir para Três Rios, eu e minha irmã mais velha. A gente sempre passava as férias com a minha vozinha lá em Três Rios. E quando a minha avó morreu, eu lembro que eu estava dormindo e a meu tio chegou acordando para poder avisar para a gente para poder ir para o enterro. E eu não quis ir, nem eu nem minha irmã. Só foi o meu pai, na época, minha mãe e meu irmão, o meu irmão do meio. Ficou eu e minha irmã mais velha que uhum. mais acostumava a ir para lá. E eu lembro que por um bom tempo eu assim botei na minha mente que ia falar: esse ano não vai dar para poder ver minha avó. Eu tô de férias, mas não vai dar para poder ver a minha avózinha. E fiquei por um bom tempo achando que eu não tinha tempo para, não tinha como eu ver, e minha avó estava lá em Três Rios, eu fui crescendo, hoje não, né? Mas na minha adolescência toda, eu fiquei imaginando assim, minha Você avó está lá e eu não precisou, posso ver. você precisou dessa barganha, né? Dessa fantasia para suportar a dor, né? Isso. Ela é necessária por um tempo, É né? Mas que ela normal, não né? A gente, por um tempo. eu Agora, costumo dizer quando assim, é isso, né? normal, mas não pode se tornar natural, né? É Não pode se normal, tornar mas natural, não nem pode ser natural, duradouro, né? Tá nem vendo, duradouro, gente? É né? normal, Uma você não outra é coisa doido, também, não. Eu passei por isso, não é não, coisa de louco, a negação, não é barganha, não é coisa da imaginação, é saudável dentro de um período que pode ser diferente para você, né? Como foi para mim, como é para o outro, mas tudo isso faz parte, né, da sua natureza, até porque lembrando que nós não nascemos para morrer. Então a morte vai ser sempre uma, né, inimiga que a gente vai tentar não aceitar. Porém, né, voltando para a palavra uhum, de Deus, a esperança, porque a morte para nós que cremos na eternidade não é o fim.
e para onde Deus tem preparado um lugar para mim, para você, um lugar de consolo, é um lugar que não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro e nem lágrimas, nem sofrimento. Mas enquanto a gente está nessa terra, Deus não anula os seus sentimentos. Por isso, você precisa se autoconhecer, buscar ajuda com um profissional, buscar ajuda em oração. Vou até colocar aqui uma frase que Deus colocou no meu coração e que a nossa amiga Leila, né, lá de Teresópolis, que sempre nos acompanha, neste momento diferente de não poder abraçar, usa a sua frase, Nívia: receba o nosso abraço de oração. Então, quando você estiver diante de alguém passando por um luto, que essa pessoa não quer falar, diga somente isso para ela: receba um abraço de oração. Porque a oração pode muito em seus efeitos. Aquilo que a gente não pode é alcançar o coração de alguém com as nossas palavras. A sua oração pode sustentar, assim como Deus usou Ur e Arão para sustentar os braços de Moisés, né? Deus pode usar a tua oração para sustentar o coração de uma pessoa que está enlutada, que precisa somente de um abraço, né? Somente de um aconchego, de uma empatia espiritual, né? Alguém que se coloque no seu lugar e abrace essa pessoa. Isso é muito importante. Por isso que a Sandra hoje está aqui. Então, compartilhe esta live, porque, com certeza, muitas pessoas precisam ouvir a importância de viver cada etapa, mas com fé no coração e saber que Deus, ainda que na hora, nesse momento, você acha assim, está insuportável, em Deus você vai vencer. Com fé e com os cuidados necessários, com o entendimento das suas emoções, Deus vai te fortalecer. Não é verdade, Sandra? Sim, sim. E assim, uma outra pergunta que você fez agora um tempo atrás é sobre outras formas de viver o luto que não seja por morte, né? Porque o luto, ele está associado à perda, né? Eu acho que todos nós estamos vivendo um momento de luto, né? O luto do emprego que muitos perderam, que muitos precisaram se afastar, trabalhando de casa agora, de home office, né? Não deu nem tempo de se despedir daquela rotina que se tinha antes, né? O luto do convívio com os amigos, né? Foi uma perda dessa socialização. Então, se pararmos para pensar quantas perdas nós vivemos, né? Desde março para cá, e nós precisamos aprender a lidar com isso tudo, né? Eu acho que vai ser interessante quando tudo isso passar, o quanto nós vamos nos perceber fortes diante, né, de tantas perdas que nós passamos, né? De vidas, de convívio, de experiências, mas que vai nos fortalecer, né? Porque nós crescemos muito diante das dificuldades. Do nosso direito de ir e vir, né? Do nosso direito de ir e vir, de levar os nossos filhos na praça, né? De ter comunhão com os nossos amiguinhos, né? Como a Alice e o Arthur, né? Ele mandou convidar e estava logo naquele momento mais difícil. No aniversário dele, não vai vir, mãe. Né? Então, assim, mamãe, são perdas, ir, mas né? ele é meu amigo. É muito difícil. É verdade. Mas, mamãe, ele não é o Covid. Não, ele não é o Covid. E ela é linda, o Covid ela é transparente. É um inimigo invisível, vemos, né? Nós precisamos proteger do nosso amigo, nos proteger. É muito complicado, né? Uma adaptação. Né? Então, a nossa amiga Leila está mandando um recado para você. Aqui, você está vendo aqui um recadinho para você? Obrigada pela oportunidade. Leila, de Teresópolis, obrigada pela oportunidade de assistir um programa tão importante, num momento tão necessário. Parabéns, Sandra, Deus te abençoe e te guarde, capacitando cada dia mais. Amém. É verdade, assim, são muitas perdas. A gente fala da perda, né, física, que com certeza é a pior de todas, mas tem muita gente perdendo a paz, perdendo financeiramente, perdendo a esperança. Eu sei que perder fisicamente alguém é muito ruim,
mas está vivo e perder a Uhum. esperança de viver, perder a fé, É. de acreditar que amanhã pode ser melhor, ou que vai dar tudo certo, a gente vai sair dessa Uhum. como um milagre de Deus, um milagre dessa pandemia. Também é importante, não é só os enlutados de É verdade. perdas de alguém que precisa buscar a ajuda de um profissional, uma terapia, buscar a Deus, mas também buscar um diálogo, alguém, um profissional que estudou, né? As Uhum. nossas emoções, a mente, enfim. Fala um pouquinho a respeito disso, dessas perdas, os sintomas que as pessoas podem identificar para buscar ajuda de um profissional nesse momento de perdas em geral, né? Então, quando se percebe que sozinho não está conseguindo, né, elaborar essa dor, quando começa a perceber que o seu sossego foi tirado, a sua paz, a sua tranquilidade, e que você não está dando Seu mais sono, conta de resolver isso. O sono é um sintoma e tanto, né, da ansiedade. Parece que à noite a mente vai trabalhando e tudo aquilo que está inconsciente, guardado, parece que vem à tona, né? Diante da noite. Os pesadelos, eles são representantes das nossas fantasias, dos nossos medos, das nossas angústias, né? E começa a perceber que você já não está conseguindo ter uma vida saudável, normal. Eu acho interessante também, Lívia, ressaltar que muitas das vezes um luto esbarra em outros, né? Por exemplo, quando você perde um ente querido, você não perde só aquela pessoa que se foi no sentido de, ah, é meu marido, eu perdi meu marido, eu perco meu marido, eu perco meu pai, né? Porque às vezes ele representa esse lugar, eu perco meu companheiro, meu confidente, é muita coisa que está envolvida muita naquela perda. perda, né? E aí se essa pessoa vem de uma perda familiar, onde o pai não foi presente, né, e ela não conseguiu elaborar tão bem essa dor, quando ela se encontra a perda atual, isso fica gigante demais. E às vezes a pessoa não consegue diferenciar que a dor que está sendo vivida agora, ela está com peso de coisas lá do passado. Né? Isso também Verdade. acontece muito, chega muito no consultório. Às vezes a pessoa está num sofrimento de uma pessoa que se foi agora, mas eu pergunto, o que essa pessoa representava para você? Ah, ela Que às representava um vezes é um amigo, um marido pai que tão não. bom, um marido tão companheiro, que ela tinha nesse marido um pouquinho de pai, um pouquinho de um amigo, né? Como você está Ele falando, pode ter e nessa perda substituído, ela. Isso. né? Ele pode Isso é ter muito comum, substituído o né, lugar Sandra? daquele, sim, daquele que se foi. Né? Já passei por várias situações aqui no consultório que as pessoas vêm buscar por essa dor do luto e esbarram, né, no abandono, na rejeição. E aí eu vou e digo, nós vamos trabalhar o luto, trabalhar primeiro a rejeição que mora dentro. Porque essa pessoa que partiu agora, ela estava ocupando o lugar de outra, né, que deixou esse lugar vazio. Então vamos falar como é que ficou esse lugar lá no passado, dessa pessoa que te abandonou, como é que foi para você? Ah, mas eu não quero falar disso agora, eu quero viver esse momento. Mas é importante você conseguir separar o que é do teu passado, o que é agora desse presente, senão fica pesado demais. E aí quando a pessoa Sandra, consegue não é identificar, fácil né? falar, né? Me diz uma coisa. Primeiro eu vou ler aqui, Jéssica Esteve diz, algo que tocou muito na live foi sobre o luto. Foi o luto dos idosos, suas perdas nesse momento de isolamento. Muito triste também, né? Assim, Sim, os nossos é idosos, por sim, na questão do nós isolamento, sem estamos poder. protegendo, né? Nossos pais, nossos avós. Sim, mas eles estão em sofrimento, eles estão em luto, né? Eu entrei em contato com uma amiga há coisa de 2 meses atrás e ela falou: eu estou assim sem condições de conversar, eu estou em luto, né? Porque eu não vejo meus netos há uns 2 meses, eu não vejo meus filhos, eles estão tentando me proteger e eu estou me sentindo completamente vazia, sozinha. Eu perdi tudo que eu tinha de mais importante, né? É claro que não perdeu, é um tempo que foi necessário deixar de ver, mas é importante ficarmos atentos, que nessa proteção nós podemos desproteger, né? Então, é Verdade. claro que nós temos E que tomar gerar o cuidado. problemas, né? Sim, então assim, vamos ficar atentos aos nossos idosos, né? Nós podemos dar um jeitinho de visitar, passar álcool na mão, usar máscara, tentar não se aproximar,
mas deixar voltar o Agora, convívio com graças a os Deus, está um netos. pouquinho mais possível, né? Já está mais Sim, sim. possível essa visitação. Eu, por exemplo, minha mãe mora no Espírito Santo, vai fazer 71 anos no dia 27, e ela perdeu a enteada dela. Eu estava até numa quinta-feira aqui no programa, quando eu vi, minha mãe mandou uma mensagem, e era meia-noite, e assim, ela ficou muito abatida, o esposo dela também está muito abatido, e assim, eu fiquei muito triste, porque eu não podia estar lá com a minha mãe, né? E já tem mais, ela já mora em outro estado, e eu ia lá em janeiro, não pude, aí entrou a pandemia em março, e assim, meu coração apertadinho, eu estou me programando que dia 26 eu vou estar chegando lá, que ela faz aniversário no dia 27. Então, assim, e ela, assim, ansiosa para que a gente vá, tá tristinha. Então, é importante, graças a Deus, a gente está num momento um pouco mais flexível, né, com todo o cuidado, mas é importante a gente continuar, né, seguindo as orientações, porque como eu sempre digo aqui As no meu programa, orientações. né, o Salmo 127 foi o salmo que Deus me deu no início da pandemia. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, mas a sentinela tem que vigiar, né? Mas quem está nos guardando é Deus, porque a nossa parte a gente faz e a gente confia. Porque é importante também, né, Sandra, a gente cuidar desse Sim. momento das nossas emoções para não entrarmos na síndrome do pânico, de exagerar demais, Sim. ao ponto de a gente Até porque, desenvolver, né, outras. sim, até porque todo o sentimento agora está exacerbado, né? O medo ficou Isso, exagerado, a culpa ficou exagerada, né? Eu não estou podendo ver minha mãe, eu não estou podendo ver meu pai. É um processo que é necessário, mas isso gera muita culpa. há Então, muita assim, angústia, todo né? sentimento são sentimentos que estão sendo vividos muito misturados, né? E de uma maneira muito intensa. Então, isso vem causando muito conflito, né, emocional. As pessoas estão muito perdidas. E essa questão que você falou da fobia, né? A fobia, ela vem representar todo esse sentimento que não está sendo verbalizado, que não está sendo orientado. E às vezes o corpo dá sinal de que não está dando conta de tantas informações. Né? Eu tenho que Pode ficar o aumentar tempo uma todo. pressão, né? Perder o sono, Sim, né? sim. Mas é sempre muito importante saber, né, o que essa síndrome, esse transtorno está representando. Né? Eu não sou muito a favor de ficarmos presas ao diagnóstico, porque eu acho que temos que entender o que está por trás dele. Por que o coração está disparando? Por que está fóbica? O que fica por trás, né, dessa sensação? Que sentimento te invade que você não está conseguindo verbalizar? Um exercício que eu acho muito interessante fazer é escrever, né? Faça um diário, né? Sempre que possível, anotem como foi esse dia, o que foi de produtivo, o que você aprendeu no dia de hoje, né? Deixe registrado. Se tiver alguma coisa te aborrecendo, escreva sobre aquilo. No dia seguinte, dê continuidade, mesmo que ninguém esteja lendo, nem ouvindo o que você está dizendo ali, você está colocando para fora. É uma forma de você também estar elaborando aquela dor. Né? Você está É conversando com você verdade. mesmo, mas está vendo um movimento, não está aquela coisa parada, né? Estagnada e congelada. Né? Está É tendo esse verdade. movimento de tentar colocar para fora, escrevendo, ou então gravando, né? Você pode criar um grupo só entre você, né? Você e você, né? No WhatsApp, É e ali verdade. sim, você pode ir dialogando, mas é importante que se coloque para fora, que não guarde aquilo que está incomodando, né? Porque aquilo se transforma em doença, né? O corpo fala. É verdade. Você me fez lembrar quando eu estava internada, eu não conseguia orar falando e não conseguia nem escrever a palavra completa. E eu tenho esse caderno que eu escrevia por código, botava iniciais da palavra. Foi a maneira que eu encontrei de colocar todos os meus sentimentos para fora. Eu até já falei isso aqui num dos programas. Por exemplo, Deus, eu botava D, por favor, PF, até para o inimigo, né? Não ouvir como estava o meu coração, porque ele não sonda os nossos pensamentos, mas ele não é burro, né? Ele lê, ele entende, ele vê, ele ouve o que a Uhum. gente verbaliza. Então, eu estava numa angústia tão grande, né? 2 meses meio internada ali, que eu lembro que eu só colocava as iniciais da palavra,
né? E orando, colocando as iniciais, falando com Deus. Foi a maneira que eu consegui expressar toda a minha dor. Então, assim, para cada história, para cada pessoa, para cada situação, Deus vai assim te orientar, né? A maneira que o importante é colocar para fora. A Bíblia diz que a gente tem que confessar, que a gente tem que rasgar o nosso coração, porque não é bom que a gente guarde as emoções, seja ela boa ou ruim, porque tem gente que também não sabe expressar nem sentimentos bons, não sabe elogiar, não sabe dizer que ama, isso também é ruim, né? Só consegue dizer que ama no WhatsApp, só consegue dizer que está com saudade por telefone. Então, demonstrar os nossos sentimentos, seja positivo ou negativo, é importante, e principalmente os negativos, para que não adoeça o seu coração, né? Para que você não acumule sentimentos, quando você vê, você está vivendo outras doenças e até doenças físicas por causa de uma emoção, por causa do seu sentimento, da sua mente que está doente. É como se fosse o corpo falando, né? O corpo tentando, né, se comunicar de que as coisas não vão bem. Na verdade, o corpo reage. Eu lembro quando eu saí da situação da história do Arthur, eu comecei a me coçar toda e ficava aquelas placas assim na alça do sutiã, e eu parei já umas 3 vezes na época na emergência para tomar Fernegan. Era o meu corpo reagindo todo o estresse emocional que eu passei. Então, assim, se autoconhecer, entender que esse luto é necessário. Você não precisa ficar nele, mas você também não precisa negligenciar e não querer vivê-lo, né? É necessário passar por todas essas fases. Né? Viver todas as fases e saber, acima de tudo, que existe um Deus, né? Que entende os seus sentimentos, que apesar de não ter nos criado para morrer, Ele também nos prometeu uma vida eterna. Ele nos promete consolo, ele nos promete companhia. A Bíblia diz que Jesus, quando subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo de Deus, que prometeu estar conosco até o fim deste século. Então, ainda que a sua dor seja imensa, você procurou a ajuda de um profissional capacitado, né? Alguém que está aqui buscando ferramentas na ciência. Se você fez tudo isso e ainda se encontra precisando de um socorro, aí entra a fé, né? Aí entra o momento em onde você coloca a sua fé em ação, fala, e a sinceridade, gente, a sinceridade é tudo. É você falar para Deus aquilo que realmente você sente. Olha, Deus, já busquei ajuda com a Sandra, eu estou fazendo a minha parte, né? Mas o meu coração ainda está assim. Move no sobrenatural, Senhor. Limpa o meu coração. E eu posso te dizer isso com toda a autonomia também. Porque quando eu voltei daquele retiro que eu falei que eu estava no período da revolta, eu fui numa oração com uma amiga, né, que foi minha madrinha de casamento também, Selma. E ela me levou numa oração e ninguém me conhecia lá. E uma mulher de Deus virou para mim e falou assim, hoje Deus está arrancando do teu coração toda a dor, ela não conhecia, toda a dor da perda que você está sentindo. Você nunca mais vai chorar do jeito que você tem chorado. E eu posso dizer para você que nunca mais eu chorei com aquela angústia, com aquela tristeza, com aquela negação, com todo aquele sentimento que era natural. Porém, se eu não vigiasse, poderia se tornar algo, né, emocionalmente doente, né? Se você ficar estacionado, patológico. E graças a Deus. Porque se você não dá um jeito, né, de colocar para fora, o corpo dá. E eu comecei a olhar como a Bíblia nos ensina. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Então, eu comecei a buscar na vida razão para continuar com o coração alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? A morte é triste demais, perder alguém que a gente ama. Eu perdi meu pai com 25 anos, perdi meu primeiro filho com 11 meses, com a festinha pronta, né? Mas
eu estou aqui. Nós somos o milagre dessa pandemia. E Deus tem cuidado das suas emoções através de profissionais capacitados, através da palavra de Deus, que é o alimento. Como eu li aqui, a graça do Senhor nos basta e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A tua fraqueza é a dor da perda? Fala para Jesus, fala para Deus, abre o teu coração. Não se permita morrer neste luto, né? Mas deixa Deus agir no teu coração, porque a tua experiência pode se tornar, né, um canal de fortalecimento para outro. Não é verdade? Quando você fala, não permita, né, que essa dor tome conta de você, mas permita viver esse sentimento e permita também voltar à vida, né? É importante se permitir, né? Eu posso sim chorar diante das pessoas que convivem comigo, para que as pessoas saibam de como estou me sentindo, para que ela se permita também manifestar esse sofrimento. Agora, se eu escondo o que eu sinto, né, aquilo passa a ser um segredo, e tudo que é segredo é guardado para sempre, né? Então, a dor não é para virar segredo, é para ser manifestada. Então, é importante permitir que essa dor seja verbalizada, né, que seja colocado, para que não more aqui dentro. Né? Nós temos que nos permitir. Então, é um sentimento que é preciso experimentar, né? É necessário, sim, é necessário. Mas ele não precisa morar para sempre. Permita que a felicidade faça morada também, né? E assim, a pessoa amada, ela jamais vai perder um lugar dentro do nosso coração. Ela vai para o lugar da saudade. Né? Ela vai continuar morando, mas de uma forma que não machuque mais, que não doa mais. Né? Mas é preciso esse tempo do luto, o tempo da dor, para que depois isso se acalme, isso se transforme em lembrança. Né? E feliz aquele que teve a oportunidade de amar e de viver uma história. Né? Quando você sofre por alguém, pense assim, eu estou sofrendo porque eu vivi essa história, porque eu vivi esse amor. Né? Eu estou sentindo falta daquilo que foi bom, mas eu vivi e eu quero poder trazer de volta esse sentimento com a mesma alegria que eu sentia antes. Né? E agradecer, ainda né, falando pela experiência de luto, de ter vivido. É verdade. Ainda falando de luto, nós já vamos daqui a pouco acabar o nosso programa, a gente sempre acaba com uma oração, a gente vai estar orando, né, por todos os enlutados, por esse momento. Mas eu quero que você fale das suas redes sociais, fale do seu trabalho. Eu tive, assim, a oportunidade, não vou dizer o prazer, né? Porque é muito triste você ir num grupo de pessoas enlutadas, mas eu tive essa oportunidade, através do convite da Sandra, de ir no trabalho que ela faz com o grupo, e eu fui ali para compartilhar, ela me convidou para compartilhar a minha história, para cantar um louvor, e ali eu conheci tantas histórias, e eu lembro que eu fiquei assim, gente, como eu chorei depois, né, que eu não podia chorar ali na frente das pessoas, era cada pessoa contando a sua história de perda, e eu lembro de uma mãezinha que tinha perdido o neném, ela era até cristã também, o neném nasceu e morreu, como aquela mulher chorava, e eu ali eu falei, Senhor, a minha dor foi grande, mas todo mundo aqui, é importante a pessoa que já perdeu alguém, um dia participar de um grupo de enlutados, porque você vai ver que a sua dor pode ser fortalecida, não sei nem como te explicar, eu sei que eu saí dali, assim, aliviada, porque de alguma maneira a minha história pôde consolar o coração de alguém, e ao mesmo tempo consolada, e pude sentir a dor, né? Pude conversar com pessoas que tinham perdido, né? Eu lembro também da história do menino que morreu com leucemia, uma criancinha. Eu fiquei assim com o coração, não sei dizer como, mas dilacerado, aliviado, tudo misturado. Então, assim, gente, é importante. Porque você é muito empática, né, Lívia? Você se colocou no lugar do outro, né? Você já experimentou gente, esse lugar. E naquele momento você se permitiu trazer aquele sentimento, né, para mostrar mais. Eu já estive nesse lugar. E foi, assim, muito interessante
o seu relato, né, que você havia passado por aquela dor, porque quando todas procuram ajuda, e eu falo sobre esse processo do luto, elas acham um absurdo usar, né, o termo aceitação. E aí ver você É, ali diante delas, falando da sua superação, e aí quando você cantou Jó, né, e elas ficaram, meu é, Deus, como pode ela aceitar essa perda tão sofrida? E eu disse, né, depois que você se foi, eu falei, foi difícil para ela, né, foi é, insuportável, mas ela precisou atravessar isso e continuar vivendo, né? A vida está aí para a gente poder fazer o nosso melhor e vamos tentar sempre crescer diante das dificuldades, né? E ela se tornou uma pessoa ainda melhor do que ela já era, né? Mas foi surpreendente para as mães que estavam iniciando no processo de revolta, né? Escutar é. você cantando com tanta fé, né? Com tanto amor, né? E convicção de que fez o seu papel, né? Cuidadosa e foi eficaz dessa missão que foi lhe dada. Né? Aquilo acalmou muito o coração de todas que estavam ali ouvindo. Né? É Foi muito verdade. Está emocionante. Eu ficando te muito agradeço mesmo, foi emocionante esse realmente. papo. Foi muito difícil para mim. Foi muito difícil sair. Quando eu cheguei em casa, eu chorei tanto, 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 porque eu falei, Senhor, é só Deus mesmo que pode sustentar o coração, principalmente de uma mãe, né? A gente diz assim, a natureza, né? As Sim, pessoas esperam muito os pais, os filhos enterrarem os pais. Então, assim, mas perder qualquer que seja a pessoa que a gente ama é difícil. Mas aquilo ali, ao mesmo tempo que foi muito dolorido, foi assim uma cura, né? E eu só sim, tomo de toda essa lição de que a nossa dor pode ser o alívio também de alguém. A nossa experiência, sim. eu sempre sinto Jó, porque como radialista, eu digo assim, até hoje eu nunca vi na televisão nenhuma história, né, de alguém que perdeu tanta coisa num dia só. E se a mulher de Jó e Jó pôde suportar em Deus, né? Em Deus, a perda de 10 filhos, quem sou eu para não me permitir ser consolada pelo Espírito Santo de Deus, né? A gente tem que chorar, gente. Chorar faz bem, né? Chorar É alivia. A necessário. gente, mulher, é mais Uhum. emotiva mesmo. Eu já estou até chorando aqui de tanto lembrar da importância de que, como Deus pode fazer que a nossa história, que a nossa dor nos fortaleça e ainda por cima seja canal, né, de fortalecimento para outras pessoas, como a sua dor pode se É, tornar uma referência, como a sua escolha de vida, de não se esconder dentro da dor, mas se permitir ser liberto, se permitir vencer a cada dia o seu mal. Essa é a palavra certa. Porque a cada dia você vai vencer o mal do luto, né? Que é a dor, uhum. o desafio. Deus é lindo, a Bíblia é sábia, a Bíblia ela preenche todas as áreas da nossa vida, tem resposta para tudo que você já viveu, para tudo que você vive e tudo que você possa viver, né? E isso é real. E se permitir usufruir da fé, que é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas a convicção daquilo que você espera é sobrenatural, não é teu, é dom de Deus. Então se permita ser consolado por Deus, se permita que a sua situação se torne, né, referência, não porque você é bom, porque você é melhor do que alguém, mas porque o Deus que habita em você, ele diz que a graça dele te basta e que ele pode aperfeiçoar o poder dele na sua fraqueza, na fraqueza da Amém. tua dor, né? E eu creio muito nisso porque, para a glória de Deus, eu tenho vencido cada dia este mal, né? E me permitido que, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, o Senhor venha usar a minha vida da maneira que Ele quiser, né? Como tem sido através dessa rádio Vitória Meriti, dessa programação que nasceu na pandemia. E louvado seja o nome do Senhor pela sua disponibilidade,
por esse momento. Eu espero que a gente possa ter outros encontros com outras temáticas, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente vai ter muitas pessoas vencedoras, mas muitas pessoas precisando de ajuda nas suas emoções, com as mentes, né, adoecidas, precisando de uma palavra, precisando da ciência, precisando de fé, e que Deus honre a sua fé, que Deus continue te usando, né, com todo esse amor que você dispõe na sua profissão, que Ele envie pessoas que precisam ser ajudadas, que Deus te dê saúde, que Deus guarde a sua família linda, né, seus 3 filhos lindos, né, são 3, não 4, né? 4. 2 meninas e 2 meninos 4. lindos, 4 filhos, né? Abençoe seu Isso, esposo, são sua 4. profissão. 4, gente, ela tem filhos lindos, nem parece que é mãe de 4 filhos, de tão linda que ela é também, por dentro e por fora. Então, assim, eu desejo que toda sorte de bênção, né? Eu quero até colocar aqui o irmão Osmar, sempre nos abençoa com palavras, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Gostaria que você falasse das suas redes sociais, deixasse teu telefone de contato, fala aí desse grupo, do seu atendimento, e logo depois a gente vai estar fazendo uma oração e terminando esse momento tão abençoado. Eu todo ano eu costumo fazer um grupo, né, de mães enlutadas, mas infelizmente por conta da pandemia esse grupo foi interrompido, né, um grupo que tem a duração de 9 meses, né, que eu costumo falar que é a gravidez às avessas, né, é trazer o filho de volta de uma maneira que não faça sofrer tanto, vai levar um tempo, até que ele volte para o lugar da saudade, né, e more aqui dentro sem sofrimento. Então esse grupo nesse momento eu não estou podendo fazer por conta aí dessa necessidade, né, do isolamento. Então, eu só estou fazendo realmente atendimento online, atendimento individual. Agora retornei para o consultório, estou atendendo ali no shopping office, no Carioca, né, no office, né, com hora marcada, tomando todo aquele cuidado que nós sabemos, né, tem tido bastante procura de luto, né, as pessoas vêm procurando ajuda. É importante que as pessoas estão entendendo que há situações que sozinha não está sendo possível, ainda mais por conta desse momento, né, de muitas emoções, e as pessoas não estão dando conta de elaborar tudo isso, né? Então, em relação às redes sociais, né, eu pouco posto alguma coisa sobre, né, a minha profissão. Eu fiz a live a pedido de muita gente que eu atendia. Poxa, como não está tendo, né, os grupos, tenta falar um pouquinho sobre o luto para outras mãezinhas que puderem ouvir. E aí fiz aquela live. Até achei que foi interessante, né? Eu vou tentar fazer outras também. É uma coisa que deu certo, acho que acolheu bastante, né? Consegui levar a palavra para algumas pessoas que precisavam. Então, assim, quem quiser, né, me adicionar lá no Instagram, é Psicosandra Esteves, tá? No Facebook também. E telefone para contato é 98697-2390, tá bom? Muito obrigada, Nívia, pelo carinho, pelo acolhimento, tá? Amém. Eu só peço desculpas, assim, porque hoje, como eu falei com você mais cedo, né? Eu estou retornando para o presencial e eu estava atendendo desde 1h da tarde, cheguei agora às 10h30 da noite, né? E a gente fica bem cansada, né? Quando você trabalha acolhendo a dor do outro, né? Mas é um cansaço muito satisfatório. Mas é um cansaço satisfatório, né? Saber que cada um que passa por ali deixa um pouquinho da sua tristeza, né, e leva um pouco de esperança. Então, saber que você pode ser canal, que você pode ajudar, é algo que não tem preço, né? Que realmente nos beneficia muito. Tá? Mas eu te agradeço pelo convite, tá? Espero poder, em outros momentos, estar participando e trazendo, né, informações. Com certeza, tá? Vamos marcar sim. Só você, Nívia, tem esse tema aqui, está sendo muito pedido. E a gente marca e você volta e vai ser bênção para os nossos ouvintes. Compartilhem, gente, essa live que vai ser assim um instrumento de bênção e consolo para muitas vidas. E nesse momento eu vou estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por mais um programa, pela sua vida, pela sua família, tá bom? E por todos os nossos ouvintes, muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Eu desejo que o Senhor abençoe a sua vida, que guarde,
que continue nos livrando de todo esse mal, em nome de Jesus. Estarei orando. Amém. Senhor, na tua presença, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma madrugada com Jesus, aqui na Rádio Vitória Meriti. Obrigada, Senhor, pela vida da Sandra, que foi um instrumento, Pai, tão especial para esclarecer as nossas vidas, a importância de cuidarmos das nossas emoções, de entendermos, Senhor, cada etapa do luto, cada situação, como nós devemos nos portar diante do luto, como é necessário a gente sentir cada momento, cada situação, cada sentimento, sem anular e também sem exagerar, Senhor, sem se permitir ficar estacionado. Sabemos o quanto é difícil, mas eu te louvo, Senhor, que apesar de ter passado por experiências tão ruins, Senhor, hoje em Ti eu posso, Senhor, de alguma maneira, transmitir que é possível pela fé, a gente vencer em Cristo Jesus, se permitir viver o que tem que viver, mas sair de uma maneira confiante, com esperança de que Deus tem o domínio de todas as coisas e que Deus pode nos consolar, pode nos fortalecer, pode nos ensinar em meio à dor e nos usar também para que outras pessoas que ainda não estão conseguindo vencer sejam fortalecidas por um abraço de oração, por um ouvido, Senhor, que para escutar a dor do seu próximo. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que é o nosso Salvador, Espírito Santo de Deus, entre em cada coração, em cada família, em cada pedido de oração. Continue guardando a nossa casa, Senhor, do medo, do pânico. Senhor, guardando de todo mal, de todo esse momento difícil desta pandemia. Senhor, visita cada coração. Obrigado pela vida da Sandra, Senhor, que doou, Senhor, o seu tempo. Senhor, abriu mão do seu cansaço, do conforto da sua casa para estar aqui, compartilhando do seu conhecimento como instrumento nas tuas mãos. Pai, eu te peço saúde sobre a vida dela, da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, prosperidade e alegria no seu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada por mais um programa e continua usando as nossas vidas, Senhor, como instrumento em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Já aqui despedir dos nossos ouvintes. A nossa querida Elizabeth, gostei desse grupo. Leila de Teresópolis, 100% bênção. Entrou aqui minha amiga Andréia Fortunato, amém. Andréia, compartilha essa live, assiste tudinho depois, com certeza Deus vai falar no teu coração. Elizabeth, amém. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, né, a Sandra com toda sorte de bênção espiritual, material, saúde, emocional, para que Deus continue te dando graça, né? Para que os seus ouvidos profissionais, né? E também uma pessoa que está sempre com uma palavra abençoada, que você seja blindada, que o Espírito Santo de Deus blinde o seu coração, a sua fé, amém, a sua vida, para que você continue nessa caminhada, na sua profissão, em nome de Jesus, amém? Uma noite abençoada de descanso, amém. Um beijo no coração e um abraço de oração, um beijo, amém? Tá? Obrigada pela Alice. Oportunidade, fica com Deus. Amém, Deus te abençoe. Pode deixar que eu vou